No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de sistemas de impressão, características de cada um deles e de decisões que a gente deve tomar antes de escolher um ou outro sistema de impressão. Beleza? Se esse assunto te interessa, fica com a gente nessa pílula 04. Olá pessoal, meu nome é Guido, estamos aqui na pílula gráfica número 04. Vamos falar aqui a respeito de sistemas de impressão, beleza? E algumas nuances que envolvem esse assunto, tá? Vamos tentar ser sucinto, vamos explicar algumas características de cada sistema, para depois a gente definir quais os critérios a gente deve trabalhar na prática para escolher um ou outro, beleza? Então vamos lá. Nossa pílula gráfica 04, processo de impressão. Separamos os principais para falar, são os mais usados: offset, digital, incluindo aí laser já de tinta, serigrafia, flexogravura e rotogravura. Vamos falar um pouquinho de cada um aí. Impressão offset. Impressão offset é um sistema de impressão que tem uma matriz plana, que é uma chapa de alumínio, que recebe a imagem. Aí a parte que tem imagem chama grafismo, que não tem imagem chama contragrafismo. Tá? O que ocorre? O sistema de impressão offset, a impressão dele é baseado no princípio de repulsão água-óleo. Então a tinta é pastosa, oleosa, e a área que não recebe tinta, a área de contragrafismo, ela é molhada antes. Por isso que a gente passa por um sistema de molha. Tá? O alumínio, ele atrai a água na parte que não, no contragrafismo, e na parte de grafismo, é uma parte que não recebe água, que eu posso aplicar a tinta depois. É basicamente isso. Como é que funciona? Vem esse sistema de entintagem depois de ter molhado. O que ele vai fazer? Ele vai pegar somente na área de grafismo. Essa área de grafismo vai ser passada por uma borracha, que é chamada de blanqueta ou caoutchouc. Essa borracha que entra em contato com o papel. Por isso a gente chama o sistema offset de impressão indireta, porque não é a matriz que entra em contato direto com o papel. É essa borracha que entra em contato com o papel. Tá? Com relação à impressão offset, o sistema de impressão com melhor qualidade do mercado é o sistema de impressão offset. Ainda assim, ponto. Tá? Digital avançando bastante, os outros avançando também, todos tendo avanço em cada um na sua área, mas o sistema de impressão offset é o que tem a maior qualidade de impressão. Ok? Então, assim, ele é um sistema mais usado para médias e grandes tiragens, e é o que tem a melhor qualidade de impressão. É claro que tem outras questões para a gente definir, tem um e outro, por exemplo, questão de formato e tal, tipo de suporte, né? É a melhor qualidade de impressão, mas se você for imprimir, vai imprimir em lona, imprimir em plástico, você não vai poder usar o sistema offset, ok? Ele é um sistema eminentemente de impressão em papel, tá? Ele é o sistema mais usado que na linha editorial, na linha de revistas, jornais. Essa é a linha de maior atuação do offset. Aí a pilha de papel no final da impressão. Avançando, sistema digital laser. O laser ele é um sistema de impressão. A offset é repulsão água e tinta, o laser é característica, é repulsão elétrica. Tá? Então você tem um papel que é carregado positivamente, o fotoreceptor carregado negativamente. O laser, o que ele faz? Justamente sensibiliza a área que vai receber o toner. O toner adere nessa imagem, é passado para o papel. Depois de ser passado para o papel, pelo calor, eu tenho um fusor que passa essa imagem, ela fixa a imagem do toner definitivamente no papel. Ok? Então aqui é claro, pessoal, só reforçando, aqui são esquemas, né? Então é um esquema da característica das tecnologias de impressão. Tá? Claro que na prática tem as nuances, tem a questão de cores e tal, que cada um tem suas especificidades. Aqui só para a gente entender os processos como um todo. Vamos lá, uma característica interessante da impressão digital é que o custo unitário dela é fixo. Então isso faz com que ela seja mais interessante para pequenas tiragens. Então tem tiragem pequena, né, desde 1 a 10. O que é tiragem pequena? É relativo, depende de cada tipo de trabalho. Mas, por exemplo, você está falando de um bannerzinho, de um cartazinho. Se são 50 cartazes, você vai fazer na digital, necessariamente. Ok? Porque o custo desses 50 cartazes ele é fixo. Por quanto que ele começa a perder para o offset? Faz 5.000 cartazes. O custo da digital vai ser... Esse custo vezes 5.000. Do offset ele cai vertiginosamente. Tá? Mas agora, por outro lado, para fazer um cartaz no offset, o custo de fazer 1.000 é quase o mesmo. Tá? Mais ou menos por aí. Então a gente tem essa versatilidade. Uma outra também que é o seguinte:
A impressão digital a que eu consigo fazer dados variáveis. Isso é uma importante colocação. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer um sistema de impressão que eu tenho que trocar nomes, alguma coisa no sistema, nesse empréstimo é variável, vou estar trocando o nome da pessoa, endereçado a alguém em cartas. Um exemplo básico. Conta de luz que a gente recebe em casa, é rodado onde? É rodado no sistema digital com dados variáveis. Então, para cada conta, obviamente, troca-se os dados da conta, a parte bruta é mantida e troca-se essa parte variável, ou seja, é uma característica típica também da impressão digital, certo? Avançando aí um pouquinho, na digital tem a jato de tinta. Jato de tinta já está mais no nosso imaginário aí por causa das impressoras domésticas, e é isso mesmo, o processo é o mesmo, tá? Você tem um papel que entra na máquina, uma aspersão das tintas diretamente no suporte, um sistema de impressão direta. Tá? Não existe matriz de impressão, não tem que ser confeccionada a matriz. E a impressão está finalizada. Característica interessante que torna o jato de tinta também viável é variedade de suportes também. Por exemplo, quando a gente fala impressão de grandes formatos, quando a gente está falando impressão de plotters, eminentemente são jato de tintas, tá? Então, assim, a jato de tinta ela tem uma versatilidade maior. Então, eu vou imprimir em lona, eu vou imprimir em materiais plásticos, acetato, todo tipo de materiais. Então, ela tem essa versatilidade, ok? Que é atinente a esse tipo de impressão. Serigrafia, que é o silk. Serigrafia, eu coloquei uma camisa aqui, mas é o sistema de impressão com maior versatilidade de suportes. Tá? O silk eu posso imprimir, sim, é o que mais se imprime em camisas, em tecido e roupa, mas também ele imprime em couro, plástico, vidro, caneta, caneca, todos esses você pode usar o silk. Então passa a ser interessante, que eu tenho originais que são curvados, né, caneta e caneca, por exemplo, eu já passo, o silk passa a ser interessante, os outros eu já não consigo usar diretamente nesse processo. Tá? Como é que funciona? É uma matriz que a gente chama de permeográfica, porque é uma tela de nylon que ela é permeável, ela permite que a tinta passe por ela. Então, o que determina que vai passar ou não é uma imagem, é passado um produto, que ele é sensível à luz, você vem com um fotolito, um papel vegetal, expõe esse produto, onde pegou a luz sai, e aí você revelou a tela. Coloca a tinta que é pastosa, parecida com a do offset, e por meio de um rodo, você aplica um rodo ou espátula, você passa essa tinta aplicada, a parte que está permeável, a tinta vai passar e vai atingir o suporte. Esse é basicamente o sistema silk, chamado também de silk screen. Tá? Então é mais para a questão de versatilidade, de diferentes materiais, de diferente tipo de... Ele é um sistema que é usado ele é usado nesses casos, ele não tem a versatilidade de grandes tiragens, não é esse tipo de trabalho, tá? De processo de impressão. Vamos lá, flexografia, um pouco menos conhecido do público em geral, mas muito usado, tá? A matriz dele é similar a um carimbo, tá? Uma matriz flexível, igual um carimbo, ela é em alto relevo, borracha ou fotopolímero, você tem um rolo intintador com uma tinta líquida, que passa por um transferidor, que transfere essa tinta para a matriz, e da matriz para o suporte. É uma impressão direta, tá? Vai direto da matriz, por isso que a matriz aqui está elegível, porque quando passa para o papel ela fica legível. O que é interessante? O foco da flexografia são embalagens, tá? A flexografia trata... você tem mais costume de ver trabalhando embalagens em saquinho de supermercado, esse tipo de produto, é impresso em flexo. Tá? A qualidade é um pouco abaixo, tá? das outras, mas ela ganha em alta velocidade e flexibilidade do suporte também. Tá? Rotogravura é menos comum ainda, porque é um sistema de impressão que a matriz ela é muito cara, porque ela é para tiragens muito grandes. Ela só tem vantagem para tiragens enormes. Tá? Hoje, o que a gente vê rodando em rotogravura? Revistas nacionais de circulação diária. Semanal, desculpa. Veja da Vida, Isto É, isso aí. Certamente o miolo delas é semanal, então tem que imprimir um volume muito grande de revistas. Se fosse na impressão offset, eu teria dificuldade de conseguir atender. Tá? Na rotogravura eu consigo atender bem, porque ela é muito rápida e com a qualidade muito boa também.
Tá? A matriz dela é chamada de encavográfica porque ela é de baixo relieve, ao contrário da flexo. Tá? Tem os alvéolos. Os alvéolos são, são furos eletromecânicos feitos nesse cilindro, onde o alvéolo é onde a tinta fica. Tá? Então a tinta vai desse alvéolo para o papel. Tá? Antes de passar para o papel, eu passo esse rolo entintador, eu tenho um Hackley, que é uma espécie de uma espátula mesmo, que tira o excesso de tinta, porque ela gira muito rápido, para a tinta ficar só dentro dos alvéolos. Aí dos alvéolos ela vai para o papel. Tá? É uma impressão direta também, por isso também ilegível, assim como a roto. Tá? Foco é para trabalho de grandes tiragens, tá? Porque ele é um processo bem caro. Então, quais os fatores a serem considerados na hora de escolher eu vou colocar todos aqui, só para a gente falar rapidamente a respeito. Formato, tiragem, tipo de suporte, nível de qualidade exigido, cores, velocidade de produção, custo-benefício. Tá? Esses são alguns pontos para a gente considerar qual sistema a gente vai usar na prática para determinar o trabalho. Tá? Geralmente tiragens baixas, até médias, pequenas e médias, geralmente faço em digital, porque a digital tem um custo interessante, ela tem uma boa velocidade, ela me entrega um bom trabalho, então o nível de qualidade digital está praticamente parelho com o do offset, ainda não bateu o offset, mas está quase lá, né? Está quase junto, então é um sistema de impressão muito interessante. Geralmente para baixa tiragem você vai usar digital, começou a aumentar a tiragem, aí você começa a pensar nos outros. Tá? É claro que tem outras considerações a ser feitas, por isso eu coloquei todos eles aqui de uma vez. Por exemplo, você vai ter que fazer um banner em lona, vai ter que ser impressão digital, já de tinta, não vai ser no offset. Ok? Mas se for uma tiragem muito grande, você pode até pensar em serigrafia. Então, porque serigrafia também me permite essa versatilidade de suportes. Ok? Então, assim, mas eu vou fazer um outdoor que vai ficar fazer um outdoor ou uma traseira de ônibus, o que a gente faz e tal. Isso aí, tudo impressão digital. Porque eu vou rodar poucos, em formato específico num material que é especial, um adesivo, ou lona, ou plástico, alguma coisa nesse sentido. Tá? O nível de qualidade exigido, então assim, você vai fazer um livro, mas é um catálogo de arte e tal. Qual que é o sistema mais indicado? O sistema mais indicado, em tese, é o offset. Tá? Mas eu vou precisar de 20 livros desses. Então você não vai fazer no offset, porque 20 livros no offset vão ficar caríssimos, você vai fazer na digital. Tá? Você vai ter uma qualidade um pouquinho abaixo, mas você vai ter um bom trabalho num custo interessante. Então tem essas nuances que a gente tem que considerar. Tá? Sempre orçar em quantidades variadas. Então, assim, orça em quantidades variadas para a gente até avaliar melhor o custo-benefício de fazer o trabalho. Então, geralmente, quando você faz orçamento, você faz 1.000, 3.000, 5.000, 7.000, 10.000. É interessante fazer nesse range, porque às vezes, inicialmente, você ia fazer 1.000, mas você viu que o custo para fazer 5.000 é relativamente interessante, vou fazer 5. Mas para fazer 1.000, eu posso fazer na digital, que o custo digital ficou bom, eles vão me entregar mais rápido. Sabe? Então, depende dessas situações para avaliar. Então, sempre orçar com várias tiragens diferentes, tá? E considerando essas questões, essas outras questões que a gente colocou aqui. Cada trabalho tem suas especificidades. Com relação às cores especiais que eu coloquei aqui, o que acontece? Os trabalhos, a sua grande maioria, são feitos em policromia, que é o cian, magenta, amarelo e preto, que compõem as cores básicas para fazer a impressão. Contudo, na flexo e na roto, offset também pode se usar a cor especial. Tá? Quando que eu uso uma cor especial, que a gente chama de Pantone, que é uma tinta própria, ela não é feita sem emissão K, é uma tinta com uma cor específica. Você compra uma tinta própria. Depois a gente vai fazer uma pílula específica falando da questão das cores, a gente aprofunda nisso, mas só para a gente focar aqui, quando eu tenho embalagens, é muito comum, porque como embalagem é um produto de gôndola, imagina, você chega na gôndola do supermercado, você pode bater o olho lá nas caixas de leite, nas embalagens de salgadinho, são todos da mesma tonalidade. Pode ter certeza que a impressão é com tinta especial. Porque na offset, por melhor que seja o processo de impressão, você tem variação, você tem 2% é tolerável de variar. E 2% se você colocar numa gôndola, você vai ver um degradê lá. Pode ter certeza. Então assim, se você tem uma cor que precisa de repetibilidade em escala, sendo vendidas juntas, que é exatamente o caso das embalagens que são expostas no supermercado, fatalmente você vai ter que cair
no uso de cor especial. E geralmente o uso de cor especial são mais ligados nas impressões flexográficas, principalmente, tá? A Roto também, mas a Roto é um processo mais caro para grandes tiragens. Geralmente a Flex vai te atender bem. Aí tem que tomar cuidado que a Flex ela tem uma qualidade um pouco abaixo. A Flex não é para você fazer fotografias com detalhes e tal, é mais as embalagens com cores diferentes, você usa várias cores. Tanto que nas impressoras flexográficas é comum ver impressora até de 12 cores. Por que 12 cores? Justamente para ter várias cores, você conseguir definir bem, montar um bom layout de embalagem com várias cores especiais. Você vai ter uma variabilidade menor de cor no seu produto final. Então isso é uma coisa interessante a ser colocada também, tá? Com relação a isso aí. Tá? Então, offset, eu estou falando que offset não tem jeito de usar cor especial? Não tem sim, mas é bem menos comum, porque encarece muito o meu processo. Geralmente no offset a gente usa a policromia. Então é isso, gente. Espero ter dado uma pincelada legal aí nessa questão do sistema de impressão e trazer assim, essas informações aí para facilitar a vida sua aí na hora de definir a produção dos seus projetos. Ok? Então espero que vocês tenham gostado, nossa pílula 04. Aquele esqueminha de sempre. Comentem aí, peçam novos assuntos para a gente trabalhar. Ok? Desculpe qualquer falha, se achar algum erro também pode dar o toque, pode falar aí nos comentários que a gente procura responder e corrigir, ok? E forte abraço, não deixe de assinar, marca o sininho para quando sair os vídeos novos, as pílulas nossas ficarem a par, ok? A gente está lançando todo domingo ou segunda, tá? A gente está lançando novas pílulas gráficas aí, beleza? Forte abraço, tamo junto!